Amém. Amém. Amém, meus amigos. Então nós vamos falar da vida do apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas da Bíblia, né? O cara pregou muito o evangelho, sofreu muito pelo evangelho, né? E a gente tem que estudar mais sobre a vida desse grande homem de Deus. Cerca de 70% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Cerca de 70%. Então nós temos muitas cartas que o apóstolo Paulo mandava para as igrejas em qual ele fundava, né? Porque o trabalho de um apóstolo é isso, ele ia para os lugares, fundava as igrejas, né? E ele deixava pessoas cuidando dessa igreja, deixava presbíteros, deixava pastores, deixava bispos lá cuidando dessa igreja. Então o apóstolo Paulo, ele frequentemente ele ia nas viagens missionárias dele e ele voltava para essas igrejas, né? E quando ele não podia voltar para essas igrejas que ele tinha levantado junto com a ajuda de outros irmãos, o que ele fazia? Ele mandava cartas de advertência, e todas essas cartas que ele mandou, né, essas cartas viraram livros na Bíblia, né, dos 66 livros da Bíblia. Tem muito livro no Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. Então é um personagem que a gente tem que parar, estudar, ver, né, o que ele tem para trazer para nós, porque todas as cartas deles eram para aquelas igrejas, mas são cartas atuais, são cartas que são edificantes. Então nós precisamos conhecer a vida, a trajetória desse homem, para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos aprender sobre ele, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida e a gente possa ser guiado pelas verdades contidas na carta de Paulo, tá? Então a gente precisa entender o primeiro retrato original da vida de Paulo. O primeiro retrato original da vida dele, a gente vê o apóstolo Paulo como um, vamos dizer assim, um mega apóstolo, o evangelista, uma bênção. Só que o primeiro retrato da vida de Paulo era um cara que era perseguidor da igreja, né? Então é um retrato meio que, vamos dizer, mal, um retrato mal, mostrando esse lado, esse inicial de Paulo, um lado perseguidor, um lado que a Bíblia retrata em alguns textos que eu quero ler com você. O primeiro texto que eu quero ler em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu quero deixar claro uma coisa aqui: Deus nunca escondeu quem foram os seus servos, quem eram. Deus nunca escondeu as falhas dos seus servos. E você vai perceber na Bíblia, vários personagens da Bíblia mostrando todas as suas falhas, para mostrar que todos eles são seres humanos e erram, assim como eu e como você. E quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente vê que ele mesmo, em várias ocasiões, em várias cartas, ele conta quem ele era. Ele não esconde nada. Mas por que ele conta quem ele era? Não para glorificar ele, não para exaltar ele. Ele conta porque quem ele era, para que a graça de Cristo fosse exaltada. A graça e o amor de Jesus, para mostrar o quanto que a graça de Jesus alcança um pecador. Então ele sempre que ele tem oportunidade, ele vai falar da vida antiga que ele vivia. E essa aqui em 1 Timóteo 1,12, ele vai dizer assim, 1 Timóteo 1,12, que diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente, mas ele apaga o que vem antes da sentença e fixa o que vem depois. Então ele diz as coisas ruins dele, mas ele usa um mas. Mas apagou essa parte ruim e fixou a parte boa, que é o quê? Que ele diz: mas alcancei misericórdia. Pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor
com a fé e o amor em Jesus Cristo. Olha que lindo. O apóstolo Paulo, ele não tem medo de falar quem ele era, porque ele quer, através do que ele era e o que ele é hoje, o que ele foi naquele momento que ele escreveu, ele mostra a graça transformadora de Jesus. Né? Outro texto está lá em Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Olha que interessante. Atos, capítulo 22, verso 4. Olha só outro retrato da vida de Paulo. Né? Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Dele eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazê-los amarrados a Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. E esse é um outro retrato. Pula lá para Atos 26, 9 e 10. Atos 26, 9 e 10. Na verdade, eu pensava que devia fazer muita coisa contra o nome de Jesus o Nazareno. E fui exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando eu os condenava à morte, quando eles o condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Olha só o retrato do abençoado apóstolo Paulo. A gente pensa que ele sempre nasceu num berço evangélico. Não, o apóstolo Paulo era esse cara que, quando os caras eram condenados à morte, ele dava o voto para matar eles, os cristãos, os crentes, os servos de Deus, os judeus. Ele dava o voto, aqueles que serviam a Cristo. Olha que retrato, né? E o último texto aqui está em Gálatas. O último texto está em Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 13. Gálatas capítulo 1, verso 13. Gálatas capítulo 1, verso 13 diz assim: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Imagine um Hitler na época dos judeus, na época que a igreja começou a nascer. Esse era o apóstolo Paulo. Esse é o primeiro retrato. Mas por que você precisa entender esse primeiro retrato do apóstolo Paulo? Para que você entenda a graça transformadora de Cristo Jesus. Que ela pode alcançar a pior pessoa que você imagina, ela pode alcançar. O apóstolo Paulo foi um terror. Né? Na época, ele foi um terror para os cristãos, para os judeus, para os convertidos em Cristo Jesus. Ele foi um terror. Foi um cara que deliberadamente matava sem perguntar. Perseguia. E ele não tinha nenhum tipo de dó. Ele não tinha nenhum tipo de escrúpulos. E por que ele não tinha? Para ele, se você ler o versículo 14 agora, de Gálatas 1,14, e na minha nação, quando o judaísmo levava vantagem sobre os da minha idade, sendo extremamente zeloso às tradições. Ele fazia tudo isso em nome de Deus. Ele fazia isso porque ele achava que ele estava sendo zeloso com a lei que ele recebeu, que o povo judeu recebeu de Moisés, e achava que Jesus Cristo era uma seita, e ele tinha que destruir isso de qualquer jeito. Tudo que ele fazia era em nome de Deus. Para você ter uma ideia, né? Tudo que ele fazia era em nome de Deus. Então esse é o primeiro retrato da vida do nosso querido e amado apóstolo Paulo. Mas, como eu falei, é para você entender que esse retrato só serve para quê? Para exaltar o nome de Jesus Cristo através do quê? Da graça transformadora de Jesus na vida dele. E é isso que nós vamos ver, tá bom? Então a vida do apóstolo Paulo, ele está em todas as cartas dele, sim,
mas nós vemos a história inicial do apóstolo Paulo através do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um historiador e médico. Ele foi o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E só para desmistificar uma coisa aqui, Lucas não era apóstolo, Lucas não andou com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Lucas era um médico historiador que, quando em uma de suas viagens missionárias, decidiu acompanhar Paulo por causa da sua frágil saúde. Paulo tinha uma saúde fragilizada e Lucas decidiu acompanhá-lo. E como Lucas era historiador, ele decidiu escrever 2 cartas para um amigo dele chamado Teófilo. Qual foram as 2 cartas que Lucas escreveu? O Evangelho de Lucas, que ele escreveu, contando a história de Jesus, contando a história quando Jesus estava aqui, então dos relatos que ele ouviu dos apóstolos. E a outra carta de Lucas é o livro de Atos, que conta a história da igreja após Jesus ter sido crucificado, ser levantado ao céu, e ele conta essa história, né? Então a gente vai ver que Lucas ele aborda nesse livro de Atos toda a história do apóstolo Paulo, né? A história dos apóstolos, a história da igreja, o nascimento da igreja, tá bom? Então, e aqui no livro de Atos, então, a gente vai ver o quê? Que Lucas, ele relata o apóstolo Paulo aparecendo pela primeira vez. A primeira vez que Paulo aparece na Bíblia está em Atos 7,58. Abre lá, só para você sentir o pavor da primeira vez que o cara aparece nas Sagradas Escrituras, né? Atos capítulo 7, versículo 58. Atos capítulo 7, versículo 58. Aqui, só para contextualizar, Estevão, que era um diácono, um homem abençoado da casa de Deus, escolhido pelos apóstolos para cuidar das viúvas, né, para cuidar dos órfãos, da distribuição das cestas básicas, da alimentação, foi preso e ele foi interrogado pelo pessoal do Sinédrio, né, e ele acabou sendo condenado injustamente a ser apedrejado. E quando ele foi condenado a ser apedrejado, olha o que diz no versículo 58, Atos 7, 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, ou seja, as pessoas, deixaram a capa deles aos pés de um jovem chamado Saulo. As testemunhas que apedrejaram, ou seja, as pessoas que apedrejaram Estevão, deixaram as suas vestes aos pés de Saulo. Aqui a gente começa a ver a primeira aparição de Saulo consentindo com a morte de um cristão. Primeiro mártir da igreja. E o fato de eles terem deixado a capa, as vestes com o apóstolo Paulo, com Saulo na época, né? Com Saulo, de ter deixado com ele, significa que Saulo já era uma autoridade aqui. Quando ele apareceu aqui, era jovem, porém era uma autoridade, porque o sinal de deixar a capa com alguém significa que você está deixando o sinal com alguém que é líder, com alguém, porque o líder não fazia, ele não apedrejava, ele mandava os outros apedrejarem, ele dava sentença e ele segurava a capa enquanto os outros apedrejavam. Então aqui, o primeiro retrato do apóstolo Paulo que aparece aqui é ele segurando as capas, ou seja, ele como líder consentindo com a morte de um cristão, consentindo com a morte de um servo de Deus, o primeiro mártir da igreja. Então aqui ele aparece como, enquanto a expulsão da cidade o apedrejaram. Então aqui é o primeiro retrato dele. Agora eu faço uma pergunta para você refletir. Esse retrato te assusta? Porque a gente geralmente olha as coisas boas que ele fez, né? Mas o primeiro retrato dele, a primeira coisa que ele aparece aqui é matando, consentindo, né, sendo cúmplice da morte de um servo de Deus, injustamente julgado de uma forma, vamos se dizer assim, de uma forma bem repentina, sem direito a advogados de defesa. Ele mesmo usou a sua defesa, e a sua defesa que fez com que ele fosse crucificado, fosse apedrejado. E agora eu pergunto para você,
o porquê. Por quê? Né? Então é a primeira vez que o apóstolo Paulo aparece na Bíblia. Tá? Então vamos a alguns detalhes desse personagem intrigante, desse personagem que, cara, quando eu falo sobre ele, não é porque eu chamo Paulo não, mas quando eu falo sobre ele, é um cara que me dá mais gosto ainda de falar. Né? Então, essas aulas que eu estou ministrando na escola bíblica de segunda-feira sobre ele estão sendo extraordinárias, estão sendo aulas maravilhosas, porque é uma figura que a gente tem que estudar. Né? Primeira coisa, ele nasceu em Tarso. Tá? O apóstolo Paulo ele nasceu em Tarso. Tarso ficava na Cilícia. Então Tarso era uma cidade, uma metrópole. Imagine uma São Paulo, uma metrópole comercial, exatamente grande, cercadas de duas cadeias de montanha, chamada Taurus, essas cadeias de montanhas aqui, que era uma proteção natural para aquela cidade. Só para você ter uma ideia. E lá era um comércio, lá tinha navios, lá era tinha portos. Então era uma cidade na Cilícia que era rica. E o apóstolo Saulo era dessa cidade. Ele nasceu nessa cidade, judeu, né? Os pais dele tinham uma família judia. Paulo era da tribo de Benjamim, né? Então ele era um das 12 tribos de Israel, então ele era um israelita de sangue mesmo, nada misturado. Ele era um israelita de sangue, de família da tribo de Benjamim, então uma família rica. O pai dele era um fabricante de tendas, porque naquele tempo o pai passava o ofício que ele tinha para o filho, e a gente vê mais para frente nas cartas de Paulo que Paulo fabricava tendas, então provavelmente o pai dele fabricava tendas também, né? E Saulo era fariseu. O que é um fariseu? Fariseu era um partido político mais forte de Israel, vamos dizer assim, né? Era um partido político mais forte, onde as crianças, onde as pessoas que estavam nesse partido, os fariseus, eram privilegiados pelo povo, né? Eram privilegiados pela comunidade de Israel ali, né? Vamos se bem dizer. Ele era fariseu. Então, por tradição, os meninos judeus, com 13 anos, eles já sabiam toda a história de Israel praticamente de cabeça. Aí a gente faz uma pergunta, né? Com 13 anos, um menino judeu já sabia praticamente o Antigo Testamento inteiro de cabeça, né? E nós, o quanto nós conhecemos? Pra você ver como eles eram zelosos. Geralmente com 14 anos, esses meninos que eram de outras províncias, outras cidades, mas eram judeus, eles subiam para Jerusalém para ter uma aula, para ter aprendizado com professores especializados em tudo da cultura judia, dos judeus, né? Todos eles eram muito bem treinados, ensinados em toda a cultura, né? O Paulo, ele falava grego, porque essa parte de Tarso tinha uma parte ali tinha uma parte perto da Grécia ali. Ele falava aramaico, que era a língua dos judeus ali naquela época, que era uma variação do hebraico. E ele falava também latim também. Ele tinha algumas coisas sobre latim. E Saulo, ele foi aluno da sinagoga, o mais aplicado da sinagoga, que foi aquele versículo de Gálatas que a gente leu. Vamos voltar lá, Gálatas 1:14. 1:14. Olha só, Gálatas 1:14. Olha só como era o menino Saulo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Imagina, um menino de 14 anos já levava vantagem sobre muitos da idade dele, sobre as tradições, sobre o Antigo Testamento, sobre o conhecimento que ele tinha. Então ele falava, eu levava vantagem sobre muitos da minha idade. Então era um menino aplicado. Sabe aquele menino CDF? Sabe aquele menino que
que dá orgulho pros pais, que tirava só nota boa, levava vantagem sobre muitos da idade dele. E ele fala, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Quais as tradições dos pais? As tradições dos pais são as leis de Moisés. Então ele era extremamente zeloso. Era aplicado, era um CDF, conhecia muito, levava vantagem sobre a galera da sala dele, né? Levava essa vantagem e ainda era extremamente zeloso. O que é zelo? Zelo é cuidado, ele se dedicava. Quem tem zelo se dedica. Ele se dedicava fortemente à cultura judaica, aos ensinamentos judeus. Então, para você ver, Paulo não era qualquer um. Ele não teve qualquer formação. Ele não foi um Zé Ninguém que surgiu do nada. Paulo tem uma história. E essa história o ajudou bastante. Ele tem uma história aqui que o ajudou a alcançar patamares, posições dentro dos fariseus, judaísmo, excepcionais. Então, o que nós aprendemos aqui? Que devemos estudar, irmão. Devemos ser zelosos com a palavra de Deus. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você aprende de Deus. Ele tinha uma fome de aprender sobre Deus. Ele tinha uma fome de ser extremamente zeloso em cumprir as leis de Moisés, né? E cabe a nós, hoje, como cristãos, que temos Cristo como nosso Senhor, nós precisamos conhecer profundamente Ele. Paulo era muito zeloso, então ele não era um Zé Ninguém, né? Não era um que surgiu do nada, né? Ele era um cara extremamente zeloso. Então ele foi aluno da sinagoga mais aplicado. E ele tinha um professor que era uma das referências em Israel. E era o Gamaliel. Gamaliel era o professor de Paulo. Abre lá em Atos 22, 3. Atos 22, 3. Atos 22, 3. Ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Quem era Gamaliel? Gamaliel, na verdade, era um dos caras mais influentes ali naquele tempo. Atos 22, 3. Ele era um dos caras mais influentes. Tanto é que nós vamos falar daqui a pouco, ele teve uma decisão, ele foi um cara que decidiu naquele momento ali, ajudou a decidir se os apóstolos continuariam presos ou não, numa época que eles foram presos, né? De tanta influência que ele tinha. Então, o apóstolo Paulo, com 13 anos, sabia praticamente tudo do Antigo Testamento. Com 14 anos subiu para Jerusalém para ficar aos pés de Gamaliel. Então, geralmente durava uns 4, 5 anos aí, mais ou menos esse estudo que eles tinham, esses judeus tinham, de 4 a 5 anos. E ele foi justamente aos pés de alguém que realmente era uma referência em Israel, tá? Então, ele foi aluno de Gamaliel. E mais para frente, Paulo foi membro do Sinédrio. Cara, o que é o Sinédrio? Sinédrio nada mais era constituído por 71 homens, tá? Que eles administravam a vida e a religião de Israel. Então ele era tipo como se fosse um tribunal, vamos dizer assim, né? Então, de acordo com as leis de Moisés, de acordo com as leis de Israel, eles julgavam as pessoas que transgrediam as leis. O Sinédrio, na verdade, é que decidia se as pessoas seriam presas, torturadas, torturadas não, mas elas seriam castigadas, na verdade, castigadas, soltas. Então era eles que decidiam. Paulo fazia parte desses 71
71 autoridades. Para você ter uma ideia, 71 caras que estavam que decidiam a vida do povo de Israel através de julgamentos. Então a pessoa era levada a julgamento a eles, né? E automaticamente eles julgavam pelas leis de Moisés, pelas leis que Moisés tinha dado, que Deus tinha dado a Moisés, todas aquelas leis que estão lá nos livros do Antigo Testamento. Se alguma pessoa tivesse infringido, ela recebia o castigo, né? Alguns recebiam morte, como Estevão, outros recebiam castigos, outros eram absolvidos. Então o Sinédrio é quem julgava essa galera do povo de Israel aí, tá? Então o apóstolo Paulo fazia parte desse mundo. Então o cara, convenhamos galera, convenhamos aqui, o cara não era pouca coisa, né? O cara não era pouca coisa. A primeira vez que aparece na Bíblia, ele aparece consentindo com a morte, é porque ele já era um líder ali, e ele já tinha concedido junto com o Sinédrio a morte de Estevão. Então o cara não era pouca coisa, o cara tinha conhecimento, o cara tinha entendimento de tudo. Mas a gente sabe que diante do nosso Deus, a sabedoria do homem é loucura, né? Então ele se gabava disso, né? Provavelmente ele se gabava de ser um cara top, um cara que conhecia, um cara que fazia acontecer as coisas, né? Então esse é o primeiro retrato da vida dele. E uma curiosidade muito interessante, não sei se você já ouviu falar isso. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se converteu. Quem que já ouviu isso? Quem que já ouviu essa sentença aí? Comenta aí nos comentários. Quem já ouviu sobre isso? Que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se converteu. Quem já tinha ouvido sobre isso? Alguém? Não. Lá, já teve. A Simone já falou que sim, né? E eu quero desmistificar isso, tá? Quero desmistificar. Acho que a Simone Cardo também, né? Eu quero desmistificar isso, cara. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não acredito. Não acredito, Paulo. Exatamente. Deus não mudou. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Mudou o nome de Jacó para Israel. Mas o nome de Saulo não foi mudado. Paulo, como assim ele não foi mudado? Primeiro, duas coisas. O apóstolo Paulo, ou Saulo, como vocês querem chamar, tanto faz, Saulo, Paulo, é a mesma coisa. Saulo tinha duas cidadanias. Duas. Por ele ser de Tarso, ele tinha uma cidadania romana. Inclusive, em alguns textos na Bíblia, quando ele foi preso junto com Silas, né, injustamente, ele alegou: eu sou cidadão romano. E ele tinha a cidadania de origem dele, que era de Jerusalém, que era de Israel. Então, em Israel, o nome dele é pronunciado como Saulo, certo? E na cultura romana e na cidadania romana é pronunciado como Paulo. Como Paulo. Então Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo, me mostra o versículo que tá isso daí. Atos 13. Atos 13, versículo 9. Atos 13, versículo 9. O segredo tá aqui, ó. Mas por que as pessoas falam que Saulo mudou para Paulo? É porque não tem entendimento, não lê, né? Aí a Bíblia é clara, gente. A Bíblia é clara. E, cara, na boa, o Espírito Santo é o melhor professor que você vai ter. E ela é clara. Olha só o que diz em Atos 13, 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: mas
Saulo também, ou seja, se é também quer dizer que é as duas coisas, né? Saulo também chamado Paulo. Então não quer dizer Saulo mudou, Deus mudou o nome de Saulo para... Não, Deus não mudou o nome dele. O nome dele continuou Saulo, então não importa você chamar apóstolo Saulo, apóstolo Paulo, tanto faz. Se você está chamando apóstolo Saulo, você está falando na língua dos hebreus. Se você está chamando de apóstolo Paulo, é no grego romano. Simples assim. Mas Saulo também chamado Paulo. Então ele era chamado dos dois nomes. Tá vendo? Como estudar a palavra nos livra de algo. E eu já vi em várias pregações isso. As pessoas falando, nossa, mas Deus fez uma transformação em Saulo e até mudou o nome dele. Não, meu filho, Deus não mudou o nome dele. Deus simplesmente deixou o nome dele. Ele só era chamado de Saulo em Israel e Paulo na cultura greco-romana porque ele tinha duas cidadanias. Tinha duas cidadanias, porque provavelmente o pai dele comprou essa cidadania romana porque ele morava em Tarso. Então estava perto dali, né? Tinha a cidadania romana. Então quem era cidadão romano? Quem tinha dinheiro comprava uma cidadania romana. E o pai dele tinha dinheiro. Naquela época, fabricante de tendas, meu filho, é como se fosse um arquiteto hoje, né? Como se fosse um arquiteto. Hoje na Torre Forte nós temos o nosso engenheiro, né? Arquiteto engenheiro. Naquela época, nós temos o Gustavo aí e vai falar, né? O cara tinha dinheiro, o cara tinha grana. Então ele comprou uma cidadania romana pro filho dele, para ele, pra esposa, pros pais, né? Então a gente vê que ele tinha uma cidadania romana e por isso que ele tem esse trocadilho de Saulo e Paulo. Então não importa qual que você chama, tá? Não importa qual que você chama. Saulo ou Paulo é a mesma coisa, ok? Tudo bem? Até agora, alguém quer fazer uma pergunta do que eu já falei até agora? Podemos prosseguir, vou dar um tempinho aí. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma coisa do que a gente já falou, tá? Senão a gente vai perguntar as coisas lá pra frente, vai dar spoiler, aí não dá, né? Vamos aguardar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nos comentários. Se ninguém for fazer uma pergunta, eu vou dar continuidade, tá? Ninguém? Não? Tá bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta aí, tá? Eu vou lendo nos comentários que forem subindo e assim que a gente dá uma pausa, a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Amor, pega um copo de água pra mim lá, por favor, gelada. Bom, vamos continuar. Então, esse foi o primeiro retrato da vida de Paulo, gente. Saulo, foi o primeiro retrato dele. E aí, o que acontece? Lucas, no livro de Atos, conta várias coisas, né? Conta sobre Jesus subindo aos céus, conta sobre o ato de Pentecostes, a igreja crescendo, a igreja frutificando, né? E por que a perseguição à igreja começou? Lucas dá um respaldo de por que a igreja começou a ser perseguida. E por que a gente fala da igreja perseguida? Porque Saulo tem uma participação enorme nisso. Saulo tem uma participação tremenda nisso, onde ele foi um dos principais perseguidores. E a gente tem que entender que a perseguição, primeiramente, ela começou pelo Pentecostes. Como assim, Paulo? Se você lê em Atos 2, você vai ver que o Pentecoste foi algo extraordinário. Eram 120 pessoas que estavam reunidas num lugar. E de repente vem a promessa de Jesus, que eles foram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ali começou a crescer a igreja. De 120 pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, né? Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar. Pedro, na sua primeira pregação, Lucas relata que ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus naquele momento. Então a igreja de 120 passou para mais de 3.000 pessoas praticamente. Então a igreja começou. E por que os judeus mataram Jesus? Pelo que ele ensinava, né? Pelo que ele ensinava. E aqueles apóstolos começaram a disseminar
o que Jesus tinha ensinado para eles. Então começou a ser algo terrível para os fariseus. Porque aquela doutrina que eles pensaram que tinham morrido com Jesus, morto na cruz e enterrado, né, no túmulo, ao invés de diminuir, começou a crescer. Exatamente depois da morte de Jesus, praticamente 50 dias depois da morte de Jesus. Por isso chama Pentecostes. Penta de 50, né? 50 dias após a Páscoa, na verdade. Então, o Pentecoste fez com que a igreja reavivasse, a igreja crescesse. Samaria, Judéia e até os confins da terra, né? Então, o que acontece? Presta atenção comigo aqui. A igreja começou a crescer. Em Atos 8.1, abre lá em Atos 8.1. Atos 8.1, desculpa, Atos 1.8. Atos 1.8 é a ordem de Jesus. Olha a ordem de Jesus. É até um trocadilho. Atos 8.1, Atos 1.8, Atos 8.1. Olha só. Atos 1.8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Então, quando receber poder, vocês vão fazer. O que a igreja estava fazendo? Só estava em Jerusalém. Tinham recebido poder, tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não saíram para pregar nas outras regiões. Não, eles só pregavam em Jerusalém, não pregaram na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Foi quando Deus permitiu a perseguição. Atos 8.1. Atos 8.1, olha lá. Atos 8.1 diz: naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja. Isso foi depois da morte de Estevão. Estevão morreu, começou uma grande perseguição, né? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Olha a loucura. Em Atos 1.8, Jesus manda eles fazerem, quando eles receberem poder, sair para pregar o evangelho nas regiões vizinhas e até os confins da terra. Só que eles não foram. O que aconteceu? Começou a vir uma perseguição e eles foram espalhados por todas as regiões e o evangelho pôde alcançar patamares maiores. Olha que bênção, né? A perseguição trouxe o que eles deveriam ter feito sem perseguição. Sem perseguição, mas eles, infelizmente, tiveram que passar por isso, tá? Então, aí outra coisa que ocasionou a perseguição foi a morte de Estevão. Deu a morte de Estevão, começou a perseguição. Porque aí os judeus, os fariseus, ficaram extremamente irritados com tudo aquilo que eles ouviram de Estevão. Então, Saulo já começou a perseguir a igreja a partir daí. Foi assim que começou a perseguição. Em Atos 5, a gente vai ver a história dos apóstolos sendo presos. Né? E eles iam ser condenados. Foi quando Gamaliel surgiu e falou. Né? Gamaliel surgiu em Atos 5. Atos 5, versículo 34. Então, quando eles estavam presos, foram presos, foram libertos depois pelo anjo, voltaram a pregar, aí foram levados de novo ao Sinédrio. Olha só o que Gamaliel fala. Mas levantando o Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento, então disse: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, no dia de recenseamento. Ele levou muitos consigo. Também foi morto e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Olha a sabedoria de Gamaliel. Deixem que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de um homem, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Imagina, Saulo era aluno de Gamaliel. Saulo queria matar os cristãos, assim como o Sinédrio, porque estavam disseminando a palavra de Jesus.
queria matar. E ele viu o professor dele fazendo essa defesa. Imagine como ele ficou. Imagine como ele ficou. Mais revoltado ainda, né? Então a gente vê que a perseguição começou por isso. E aí começou grande perseguição depois em Atos capítulo 8. E a gente vê a conversão de Saulo agora, né? Porque Deus pega esses corações duros aí, né? Esses corações duros. Deus pega. E aí nós vemos a conversão de Saulo em Atos capítulo 9. Vamos lá ler. Atos capítulo 9. Saulo estava indo para Damasco com uma carta dos principais dos judeus, dos sacerdotes, para pegar e matar os cristãos que tinham sido refugiados para Damasco quando começou a perseguição. E muitos foram para lá. E Saulo queria de todas as maneiras destruí-los. Atos capítulo 9, verso 3. Atos 9, 3 diz assim: enquanto seguiam o caminho a aproximar de Damasco. Aqui, Atos 9, 1. Melhor ler a partir do 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas da sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Enquanto se os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? Olha só. Essa palavra Senhor aqui, quando ele diz, significa no hebraico Curios. Curios significa um senhor com muita autoridade. A voz de Jesus soou para Saulo como uma autoridade tremenda. E ele diz: Senhor. Reconhece o senhorio, né? Quem é você? Ele reconhece que aquela voz estava falando de uma autoridade sem igual. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, aí Jesus fala para ele no versículo 6: mas levante-se, entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Então, Saulo estava indo para Damasco para prender cristãos, para prender e levá-los cativos de novo para Jerusalém. E o que aconteceu? Jesus aparece subitamente. É assim que Deus gosta de trabalhar. De repente as coisas acontecem. De repente Deus te para. Deus de repente faz. Se você não está nos caminhos dele, se você não está fazendo de acordo com a vontade dele, de repente Deus te para. Assim como foi com Saulo. E outra, Saulo não caiu do cavalo, tá? Aqui não está dizendo que ele caiu do cavalo. Que ele caiu em terra. Quando Jesus apareceu, ele não caiu do cavalo. Mas de repente Deus parou. E falou: Saulo, por que você me persegue? E ele: Senhor, quem és tu? Reconhecendo a autoridade daquela voz. Quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora imagine na cabeça de Paulo vendo isso. Jesus, a qual ele perseguia, falando diretamente com ele, que ele achava que estava morto, falando diretamente com ele. Com uma voz de autoridade sem igual. Né? E aqui a gente vê que Jesus em Atos 26, abre lá em Atos 26, além disso aqui, olha o que Jesus falou para ele em Atos 26, né, nesse período aqui. Atos 26, 14, que diz assim: E caindo de todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Ou algumas bíblias dizem recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava querendo dizer aqui para ele? Para você, Saulo, é duro você continuar dando coice ou recalcitar contra os aguilhões. O que é o recalcitar contra os aguilhões? Aguilhão era um ferro que ficava próximo à perna do boi, para que quando ele parasse, a pessoa que estava dirigindo a carroça, né, que estava controlando a carroça, ficava cutucando ele com esse ferro para ele continuar andando. Só que às vezes o boi era bravo. Às vezes o boi era bravo. O que acontecia?
ele dava coice nesse aguilhão. Só que ele dava um coice no aguilhão que ficava futucando ele. O que acontecia com ele? O que acontecia com ele? Se feria mais. Jesus está dizendo aqui, ó, Saulo, Saulo, é duro para você continuar resistindo às minhas verdades. É duro para você continuar resistindo aos aguilhões que eu tô te mostrando. É duro para você continuar resistindo ao que eu tenho para você. Olha só, quais são os aguilhões que Saulo provavelmente tinha na cabeça? A morte de Estevão. Quando Estevão morreu, Estevão estava orando por eles, pedindo perdão para Deus, para eles. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Imagina Saulo ouvindo essa cena. Ele está matando alguém está orando por ele. Imagina isso quando ficava com um aguilhão na cabeça dele. Outra coisa, a fé corajosa dos cristãos. A maioria dos cristãos que ele prendia não negava o nome de Jesus. Então para ele falava, como que pode? Os caras vão ser mortos, os caras vão ser degolados, os caras vão ser presos. E mesmo assim eles não negam a fé em Jesus. Aquilo também era um aguilhão para ele. E as próprias palavras de Jesus. Na época que Jesus estava na terra, Saulo também era vivo. Ele ouvia as palavras de Jesus. Ele ouvia o que Jesus ensinava. Aquilo para ele era um aguilhão também. Então, o que eu quero te fazer, para dar uma pausa aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você e eu vamos dar coice nos aguilhões? Até quando eu e você vamos ser touro bravo? Porque é duro resistir às verdades do Evangelho. É duro. Mas até quando a gente vai resistir? Até quando nós vamos continuar no mesmo pecado? Até quando nós vamos continuar vivendo uma vida sem intimidade? Até quando nós vamos continuar vivendo uma vida sem estar na presença de Deus fielmente? Até quando eu vou continuar dando coice nos aguilhões? No nosso ditado, né? Até quando que eu vou continuar dando murro e ponta de faca? Até quando? Jesus falou, é duro para você fazer isso, meu filho. Vamos se converter logo, vamos cair na real. E Jesus fala para você e para mim hoje, vamos se converter. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Porque é duro para você continuar recalcitrando contra os aguilhões, dando coice em aguilhões e murro ponto de faca. Entrega a sua vida a Jesus totalmente, confia nele, ele é Deus em sua vida, ele não quer que você fique dando murro e ponta de faca, ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para sua vida. E Jesus falou para Paulo, quão duro é para você fazer isso. Jesus não queria que Paulo continuasse fazendo isso, ele não quer que você e eu continuamos nas mesmas atitudes. 2020 começou e você prometeu que ia mudar e não mudou. 2020 começou e você disse que no seu profundo que ia mudar de atitude e não mudou. Até quando você vai dar coice em aguilhão? Até quando nós faremos isso? E essa passagem de Saulo nos mostra o quanto que Jesus quer a gente não dando coice nos aguilhões, mas a gente se rendendo aos pés de Jesus para que ele possa fazer grandes coisas, tá? Então, esses eram os aguilhões de Paulo, né? Então Jesus falou, até quando você vai fazer isso, meu filho? Até quando? Aí o que acontece? Saulo está cego na estrada de Damasco, porque ele ficou cego. Foi o cara que tinha autoridade agora teve que ser guiado pelas mãos, porque estava cego. Paulo ficou lá em Atos capítulo 9, no versículo 8. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos não podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Então os homens que estavam levando ele, guiaram ele para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ou seja, ficou 3 dias em jejum, refletindo sobre o que estava acontecendo, refletindo sobre as coisas que estavam acontecendo. Imagina, olha, até arrepia. O cara foi parado, Deus para, deixa eu te falar uma coisa. Deus para os touro bravo, viu? Deus para. Deus para os touro bravo. Que eu e você não sejamos touros bravos com o coração endurecido.
mas com o coração quebrantado, para que o Senhor não venha nos parar. Para que o Senhor não venha usar dessas coisas para nos parar. Tá bom? Aí o que acontece? Chegando lá em Damasco, ele ficou 3 dias e 3 noites lá. Sem comer, sem beber. Foi quando aparece um personagem que eu gosto pra caramba. Um personagem que ninguém comenta, mas eu gosto muito desse cara. Eu posso dizer que ele foi um dos precursores da conversão de Saulo. Foi um dos precursores, porque até aquele momento Saulo estava confuso. Ele tinha sido aparecido Jesus para ele, ele estava cego, não conseguia comer nem beber e estava num quarto em Damasco. Foi quando Jesus fala para Ananias, Atos capítulo 9, versículo 10. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então a gente pode ver que Ananias era um cara temente a Deus. Ele ouviu a voz de Deus, na hora respondeu: eis-me aqui. Era um cara que tinha intimidade com Deus, porque ele reconheceu de primeira a voz de Deus. Quando Jesus chamou ele, Ananias, ele falou: eis-me aqui, Senhor. A pergunta é: você conhece a voz de Deus? Nós conhecemos a voz de Deus quando ele fala com a gente? Ananias conhecia. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha o touro bravo aqui sendo quebrado. Olha o touro bravo aqui sendo despedaçado. Ele estava orando, estava confuso. Então o que sobrou para ele naquele momento de escuridão, cego, num quarto, 3 dias sem comer? Orar. Será que Deus vai ter que te parar para você orar, meu irmão? Será que Deus vai ter que parar a mim, parar você, para que a gente possa orar? Foi preciso coronavírus para que a gente pudesse orar, parar e fazer as coisas de Deus. Será que é isso que Deus precisa fazer para parar a gente? Para a gente orar, para a gente buscar? Que a oração, a leitura da palavra seja na nossa vida. Algo rotineiro, algo que acontece todos os dias. Não queira esperar Jesus parar para que você possa fazer as coisas. E Paulo estava orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impondo-lhe a mão para recuperar-se a vida. Ou seja, Saulo estava orando e Deus já deu uma visão para ele, que Ananias ia entrar naquela porta e ia curar ele da visão. Ia curar ele da cegueira dele. Aí o que acontece? Ananias usa uma argumentação, né? Porque imagina, Saulo perseguidor querendo matar os cristãos sabiam que Saulo tinha ido para Damasco para matar eles. Como que você reagiria se receber essa ordem de Deus? Olha, o cara que ia matar todo mundo tá lá orando, eu quero que você vá lá. Eu e você com certeza argumentaria também. Olha o que Ananias argumentou. Senhor, de muito tenho... no versículo 13, 9:13. Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias estava ciente de tudo, meu irmão. Ananias sabia que Saulo estava indo para lá. Provavelmente Ananias estava escondido, assim como vários cristãos, para não ser pego por apóstolo, pelo Saulo. E ele falou: Senhor, o cara, eu tenho ouvido muito mal desse cara. E ele tá vindo aqui para Jerusalém para matar a gente. E ele veio aqui para Jerusalém não. Ele tá vindo aqui para Damasco para prender a gente. E ele tem autorização dos principais. O Ricardo, hoje vai lá e vai falar com o Marcola. Eita, Jesus amado. Já pensou? Já pensou Deus falar isso? Vai lá falar com o Marcola. Só Jesus na vida, hein? Mas ele recebeu essa ordem. Imagina Ananias, o desespero de Ananias. Só que não deu nem tempo de ele ficar na argumentação dele. Jesus falou para ele no versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Eu não quero saber da sua argumentação. Não quero saber, porque eu sei de tudo. Eu sou o Senhor, onipotente, onipresente, onisciente. Eu sei de tudo. E Deus falou: não quero saber. O vá é praticamente assim: Ananias, menos.
né? Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar para ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Então, Deus deu uma ordem, Ananias argumentou e Deus falou, não quero saber da sua argumentação, vá. O que Ananias fez? No versículo 17, argumentou de novo. Então Ananias foi. Outra pergunta aqui para nós aqui. Para nós. Eu me coloco no lugar também, tá, irmão? Não tô falando só para você, não. Tô falando para mim também. Quantas vezes Deus precisa mandar eu e você fazer as coisas? Quantas vezes você vai continuar argumentando com a ordem de Deus? Fala para mim. Quantas vezes eu e você vamos continuar debatendo com Deus uma ordem que Ele já deu, Ele já falou, vá. Quantas vezes? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo. Ele foi. A primeira, olha só que lindo. Por isso que eu falo que eu admiro Ananias. Quando ele chegou, Saulo, no versículo 17, Ananias foi, entrou na casa que Deus tinha falado para ele. Imagina Ananias batendo na porta. Aqui tem um tal de Saulo. Aí o cara falou, ei, sim, ele tá te esperando. Eita, Jesus amado. Ele tá te esperando, já recebeu a visão de que você vinha. Ele já sabia que você vinha. Aí ele entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão. Olha que lindo Ananias, meu irmão. Ananias acolheu Paulo logo de imediato. Acolheu o Marcola aí, né, Ricardo? Acolheu Marcola. Ele acolheu de imediato. Saulo, irmão. E eu e você, às vezes, demoramos tempos para acolher uma pessoa que se achega à igreja, que se achega aos caminhos do Senhor, desconfiando dela. Ele falou, Saulo, irmão, irmão. Esse é o acolhimento que a igreja está precisando para as pessoas daí de fora. Esse é o acolhimento quando as pessoas chegarem, sabe, mal vestidas, vestidas de um jeito que você não concorda, fazendo coisas que você não concorda, que estão fora da palavra de Deus, mas elas se achegam à igreja, elas se achegam a Deus. Nós temos por obrigação, por amor, que acolher essas pessoas. Saulo, irmão, olha que lindo, olha, glória a Deus. Tô controlando aqui para não falar em língua estranha aqui, irmão, porque essa aula é maravilhosa. A gente vê Ananias, um cara simples, que nunca foi citado aqui, e ele chegou e falou, Saulo, irmão. Olha que lindo, Saulo, irmão. Cadê? No versículo 17, né? Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, para Damasco, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Que para ser cheio do Espírito Santo. Quando Ananias colocou a mão, falou, imediatamente caiu dos olhos de Saulo uma coisas que pareciam escamas que estavam cegando ele. E ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Ali houve a conversão do touro bravo. Ali houve a conversão do touro bravo. E ele voltou, caiu as escamas dos olhos. As escamas não foram só físicas, caíram as escamas da visão espiritual dele. E Ananias foi lá e batizou ele. Ananias foi lá e batizou. E depois que ele se batizou, foi comer e sentiu-se fortalecido. Olha que lindo. Saulo chega em Damasco para prender cristãos. Cristo para ele. Ele fica isolado durante 3 dias. Cristo fala com Ananias. Ananias vai lá, impõe as mãos, chama ele de irmão. Saulo se converte, se batiza. E ali ele vira um verdadeiro servo do Senhor. Vira um servo do Senhor ali. Então, não desista das pessoas, tá? Não desista. Continue orando. Continue clamando, porque o mais touro bravo que existe, Deus pega e transforma num cordeiro, numa ovelhinha.
numa pessoa humilde. Não faça, não resista à ordem de Deus. Vai lá e faça. Então, Ananias acolhe Saulo. E aí, o que acontece? Depois disso tudo, começa o processo de, que nós podemos dizer, de bastidores do apóstolo Paulo. Depois disso tudo acontecer, abre lá em Gálatas, e aqui eu quero que você entenda junto comigo. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, Atos foi escrito por Lucas. Então Lucas ele conta uma história bem resumidamente. E Saulo, em uma das suas cartas para Gálatas, ele conta detalhes do que aconteceu. Então Gálatas capítulo 1, o que aconteceu? Gálatas capítulo 1, verso 15. Olha aqui, ó. Mas quando... Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer, me chamou para sua graça, achou bem revelar seu filho em mim, que foi da estrada para Damasco, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então, quando ele foi batizado por Ananias, ele não foi consultar outras pessoas, consultar outros cristãos. E nem fui para Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, o que acontece? Ele foi batizado, agora ele tinha que aprender de Jesus. Ele não queria aprender do evangelho dos homens. Ele foi para a Arábia. A Arábia é o deserto. É um lugar arenoso, desértico, onde Saulo foi aprender mais de Cristo. Continuando aqui. Outra vez para Damasco, 18. Gálatas 1:18. Passado 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Fiquei 15 dias com ele. Cefas é Pedro, tá? 15 dias com ele. E não vi outros dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois disso fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Então vamos fazer uma linha do tempo depois que aconteceu com o Saulo se converteu. Mas eu quero dizer para você, depois que Saulo se converteu, ele já não saiu pregando, tá? Depois que Saulo se converteu, ele sentou para aprender. Tem muita gente que se converte, já quer sair pregando a palavra, já quer sair falando: não, calma, meu filho, calma. Relaxa, respira. Saulo, quando ele se converteu, foi batizado, ele foi para a Arábia. E ele ficou 3 anos, como nós lemos no texto aqui de Gálatas, 3 anos na Arábia, isolado, sem ninguém ter notícias do que aconteceu com Saulo. Só tendo particular com Deus, onde ele teve várias experiências com Deus que originaram suas cartas. Espinho na carne, o terceiro céu que ele foi visitar, várias experiências com o próprio Jesus. Ele recebeu o evangelho do próprio Jesus, cara. Do próprio Deus ele recebeu o evangelho. Por isso que ele fala: não fui a homem nenhum aprender. Não que você não tenha que ir aprender com homens, pessoas de Deus que te ensinem. O apóstolo Paulo foi ter com o próprio Jesus. Então, em Gálatas 1:17, ele foi para a Arábia. O que acontece depois desses 3 anos? Depois desse tempo que ele ficou na Arábia? Ele volta para Damasco. No versículo 17 mesmo, diz, Gálatas 1:17, que ele diz: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos de mim, mas fui para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, ele foi para a Arábia, aprendeu o Senhor Jesus, aprendeu o evangelho do próprio Jesus, e ele voltou para onde? Para Damasco, aonde ele tinha se convertido. Ele foi para Damasco, e ele fica mais um tempo lá em Damasco. Que aí ele diz que
Foram 3 anos também. Ele ficou mais 3 anos em Damasco pregando o evangelho lá. O que acontece? Lá em Damasco, voltando agora para Atos. Lembra que eu disse que Atos foi escrito por Lucas e Gálatas por Paulo? Então Paulo conta alguns detalhes e Lucas conta alguma história mais um pouco resumida, vamos dizer assim. Em Atos capítulo 9, então deixa guardado lá em Gálatas e volta para mim comigo lá em Atos capítulo 9, 23. Atos 9, 23. Então depois que Saulo foi para a Arábia, certo? Ficou um tempo lá. Depois voltou para Damasco. Ficou mais 3 anos em Damasco pregando. Olha o que aconteceu. Atos 9, 20, 19, né? Saulo permaneceu uns dias com os discípulos em Damasco. E logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este os que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, veio para cá precisamente para prender e levá-los principais dos sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus era o Cristo. Então como é que ele ia mostrar que Jesus era o Cristo? Com a experiência que ele teve na Arábia. Jesus se revelou para ele. Ele voltou para Damasco para poder revelar Jesus aos que estavam em Damasco. Para poder revelar isso para essas pessoas. Certo? Então, o que acontece? Aí, depois dessa experiência de Damasco, que ele ficou 3 anos, o que aconteceu? No versículo 23. Atos 9, 23, que diz assim: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Então ele estava pregando, estava incomodando, né? Muitos dias, ou seja, esses muitos dias são uns 3 anos, né? Os judeus começaram a querer matar ele. Mas ele, no versículo 24, mas ele ficou sabendo dos planos deles. Dia e noite guardava os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Então Paulo teve que fugir. Primeira fuga de Saulo. Então ele se converte, vai para a Arábia, aprende de Jesus, volta para Damasco, ensina durante 3 anos. Os judeus ficam injuriados com ele e querem matá-lo, e ele foge. Ele foge para onde? Ele foge para Jerusalém. Volta lá em Gálatas. Gálatas 1, 18. Passado 3 anos que ele estava em Damasco, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é o Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Então ele fica 15 dias em Jerusalém e ele vai se encontrar aí depois de mais de 5 anos praticamente, depois que ele se converteu. Quase 5 anos aí. Ele foi se encontrar com Pedro. Ele não foi imediato. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco, pregou 3 anos e agora ele estava voltando para Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém. E lá em Jerusalém, o que acontece? Lá em Jerusalém, ele fica 15 dias com Pedro, né? Então, provavelmente o Pedro ensina os negócios para ele lá também, né? E ele fala: não vi outro apóstolo, no 19, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, que era o irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus. E aí o que acontece? Voltando de novo agora para Atos, o que acontece lá? Quando ele escapa. No versículo 26, 9 e 26, Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, filho do encorajamento, chama o nome desse cara. Filho do encorajamento. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Que apóstolo? Pedro. Como que Saulo chegou até Pedro? Em Gálatas, lá que a gente leu. Através de Barnabé. Porque Saulo chegou em Jerusalém pregando. Ele tinha fugido de Damasco. Chegou em Jerusalém para pregar, certo?
Só que ninguém aceitava, porque todo mundo achava que ele era o Saulo destruidor ainda, que ele estava infiltrando-se nos cristãos para matar os cristãos, né? Mas ninguém acreditou nele, a não ser Barnabé, que é o filho do encorajamento, a tradução do nome dele, que levou ele aos apóstolos, certo? Aí que acontece? Então a Barnabé leva eles aos apóstolos, e no versículo 28, Atos 9, 28, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Aí depois que ele conversou com os apóstolos, que Barnabé apresentou ele a Pedro e a Tiago, né, que ele falou que só viu os dois, ele começou a pregar o nome de Jesus ousadamente. Por que ousadamente? Porque ele tinha tido a experiência da Arábia. Quer pregar ousadamente com o nome de Jesus? Tenha experiência de conhecer a Jesus. Tenha experiência de conhecê-lo. Tenha experiência de entrar na Arábia, meu irmão. Você precisa da Arábia. Eu preciso da Arábia. Arábia significa lugar de isolamento, lugar secreto, lugar onde ninguém vê o que você faz diante de Deus. Ninguém vê a sua intimidade com Deus. A Arábia é um lugar de intimidade para aprender com o próprio Deus. Depois ele foi aprender com os apóstolos. Ele foi aprender com o próprio Deus. Eu e você precisamos aprender com o próprio Deus. Nós precisamos ir para a Arábia. Partiu a Arábia. É isso aí, Edu. Partiu a Arábia. Precisa, cara. A gente acha que a gente tem muito conhecimento. Eu fiz teologia, cara. Nenhuma teologia vai substituir o seu conhecimento que você adquiriu do próprio Jesus. Nenhuma teologia vai substituir isso. Você precisa da sua conexão com Jesus pessoal. Pessoal, você e Jesus. Você precisa disso. Você precisa ir para a Arábia. E lá na Arábia Jesus vai se revelar a você. Porque na Arábia ninguém está te vendo. Na Arábia ninguém lembra. É só você e Deus. É só você e Deus naquele lugar onde Deus vai te revelar coisas profundas da palavra. A Arábia hoje, nossa, é o nosso quarto. Vá para a Arábia. Não tenha pressa de aparecer, não tenha pressa de pregar, não tenha pressa de evangelizar, não tenha pressa de fazer as coisas sem estar firmado no nome de Jesus. Um Jesus te ama ousado muda a vida de uma pessoa. Um Jesus te ama só por ter dito é mais uma palavra dita. Um Jesus te ama ousado muda a vida de uma pessoa. E para ter ousadia precisa ter conhecimento de Deus. Então, partiu a Arábia. Vamos lá? Vamos para a Arábia, né, Edu? Vamos para a Arábia, porque lá na Arábia é que você e eu vamos aprender os mistérios do reino de Deus. E ele tem os mistérios só para quem é íntimo. Segredo é só para quem é íntimo, meu irmão. Se você é íntimo, ele revela segredos. Assim como Saulo foi para a Arábia, que a gente vá para a Arábia. Então, voltando aqui. Então, Barnabé apresenta ele aos apóstolos, Paulo prega ousadamente em Jerusalém. Só o que acontece? Olha lá em Atos 9, 29. Atos 9, 29. Falava, então, e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao seu conhecimento e dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram ele para Tarso, sua cidade. Ou seja, ele pregava ousadamente, teve uma treta ali com os helenistas, os caras quiseram matar ele e Paulo teve que fugir pela segunda vez. Pela segunda vez ele teve que ser silenciado. Pela segunda vez. Talvez você está sendo silenciado agora. Talvez você está isolado. Talvez você esteja se perguntando: onde está a obra que Deus vai fazer na minha vida? Onde está a obra que Deus vai fazer na minha vida? Meu irmão, fica na Arábia. E quando começar a pregar, aparecer de novo um isolamento, volta para Tarso. Volta para Tarso
para aprender de novo. Paulo precisava ser quebrado para que a obra que Deus tinha na vida dele era muito grande. Então ele foge para Tarso e olha quanto tempo Saulo ficou em Tarso. Gálatas 2:1. 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé. 14. Tá bom pra você? Depois que ele fugiu de Jerusalém, pregando ousadamente o nome de Jesus, ficou 14 anos em Tarso. 14 anos em Tarso. Todo mundo pensa que Paulo se converteu, já começou a pregar o evangelho e já começou a estourar. Não, meu irmão, precisou um tempo de preparação. Precisou um tempo de quase mais de 15 anos, mais de 20, quase 20 anos para que ele pudesse pregar o evangelho ousadamente como ele pregou. Ele precisava ser preparado para uma grande obra. Você e eu estamos sendo preparados por uma grande obra. Então não reclame do tempo que Deus está te preparando, porque quando Deus te prepara, Ele te educa, Ele te mostra, Ele faz você chegar a patamares grandes, porque a obra do Senhor é grande. Não reclame do tempo que você passa em obscuridade, não reclame do tempo que você passa sem ser conhecido. Você precisa desse tempo, eu preciso desse tempo. E Saulo precisava desse tempo. Deus foi lá e falou: calma, ainda não é o seu tempo. Você está pregando ousadamente em Jerusalém, mas tá bom, vai fugir de novo. Vai fugir de novo, vai para Jerusalém, vai aprender comigo de novo lá em Jerusalém, em Tarso. Vai fugir de Jerusalém e vai voltar para Tarso, sua cidade. Não como um top dos top da galáxias. Imagina. Se põe no lugar de Saulo, voltando para sua terra natal. E é isso. Só que aconteceu, ele fica 14 anos em Tarso. E aí a igreja continua andando, a igreja andou sem Saulo, meu irmão. A igreja continuou crescendo. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 9, versículo 31. Né? Enviaram ele no versículo 30, enviaram ele para Tarso. E assim, no versículo 31, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito, e crescia em números. A igreja crescia em números sem Paulo. A igreja crescia em números sem Paulo. Paulo estava em Tarso e a igreja continuava crescendo. Então não queira ser a Coca-Cola do deserto, meu irmão. A igreja é do Senhor Jesus, ela cresce sem mim, sem você. Deus quer usar nós como humildes servos de Deus para ajudar no crescimento da obra, mas Deus não precisa de você, cara. Se você for um touro bravo, ignorante, Deus vai te parar, como parou Paulo. Então Deus, Ele quer preparar você para usar e trabalhar em conjunto com você. Deus, Ele não quer, você não é o dono da obra. Quem é o dono da obra é o Senhor. Então foi lá para Tarso e a igreja continuou crescendo. Aí no capítulo 10 a gente vê a palavra chegando até os gentios. Através de quem, cara? Através de quem? De Pedro. A palavra chegou aos gentios através de Pedro. Cornélio. A casa de Cornélio foi salva. A casa de Cornélio inteira foi salva. Né? Que Pedro teve uma visão. Deus mandou uma visão para ele. Ele foi até a casa, depois você lê Atos 10, foi até a casa de Cornélio, pregou o evangelho, eles foram batizados no Espírito Santo, receberam o batismo nas águas e foram cheios do Espírito Santo. Um gentil. O que é um gentil? É uma pessoa que não era dos judeus, do povo judeu. Os judeus não podiam nem entrar na casa deles, e Pedro ousadamente entrou na casa dele, do gentil, né? E aí o que acontece? Acontece um crescimento, depois desse ato aqui, acontece um crescimento explosivo dos cristãos. Aonde? Em Antioquia. Antioquia, uma cidade próxima ali. Em Antioquia começou um crescimento explosivo dos cristãos. Quem os apóstolos mandam para lá? Barnabé. Barnabé é mandado até Antioquia, no capítulo 11. No capítulo 11 aí de Antioquia, de Atos, capítulo 11. Então, o
que começou esse crescimento explosivo. Só que Barnabé, cara, imagina ele cuidar sozinho de uma igreja numa cidade que estava se formando. Que estava se formando. E olha só, vamos lá, abre lá em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 19, ó. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam da Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha a explosão, muitos crendo. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé começou a ver que estava muito pesado para ele. O que ele foi fazer? Olha no versículo 25, Atos 11, 25. Depois Barnabé foi a Tarso. Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E depois de um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha a origem do seu nome, cristão. Veio de Antioquia nesse boom aqui da palavra. Ou seja, Saulo estava isolado em Tarso. Barnabé vai para Antioquia. Começa uma explosão de cristãos lá. Barnabé não aguenta sozinho. O que ele falou? Preciso de alguém para me ajudar. Ele ia voltar para Jerusalém, talvez, para ver se algum apóstolo ajudava. Mas ele lembrou de quem? Que ele já tinha conhecido, que tinha pregado ousadamente. Lembrou de Saulo. Porque Saulo falava em grego, conhecia bem a cultura judaica, conhecia bem o evangelho, porque ele viu Saulo pregando ousadamente em Jerusalém e foi lá chamar ele. E Saulo fica 1 ano com ele lá em Antioquia. Ou seja, Saulo saiu da obscuridade depois de tanto tempo. Porque como o Du escreveu aqui, o tempo de preparo é maior do que o da execução. Ele ficou muito tempo lá, sendo preparado. Depois Barnabé lembrou de Saulo e falou: esse cara, eu preciso dele aqui. Foi lá, resgatou ele de novo, trouxe ele para Tarso e os dois pregaram ousadamente o nome de Jesus e as coisas cresceram grandiosamente. Mas Paulo precisou de um momento de preparação. Então, para finalizar aqui, meu irmão, né, foi um resumão rápido da vida de Saulo, mas para finalizar eu quero orar por você, dizer que a vida desse homem de Deus nos inspira, mas ele passou por maus bocados, por um momento de espera, por um momento onde ninguém lembrava dele. Barnabé lembrou ele depois de muito tempo, depois de quase 14 anos. Lembrou que ele estava em Tarso e chamou ele da obscuridade, do silêncio. Tenha preparo. O que Paulo nos ensina aqui, que a Bíblia, o que Deus nos ensina através da vida de Paulo é: tenha preparo, porque a obra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é grande e não pode ser feita sem preparo. E o seu preparo é Arábia, seu preparo é Tarso, seu preparo é Arábia e Tarso. Não importa quanto tempo você vai passar na Arábia e Tarso, o importante é você passar pela Arábia e por Tarso. Você não pode fazer a obra que Deus tem na sua vida sem passar pela Arábia e sem passar por Tarso, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Você não pode, não tem como fazer. Deus é poderoso, mas Ele não vai usar pessoas despreparadas, pessoas que não se dedicam. É lógico que a glória de Deus, o preparo que estou falando, é o preparo que Deus vai fazer. Não o seu preparo de estudar teologia, não o seu preparo de estudar um monte de coisa. Você tem que estudar sim, mas o preparo que eu estou dizendo aqui é o preparo de relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, relacionamento tete a tete, bolinha na bolinha com Jesus. Esse é o preparo que você tem que ter. Esse é o preparo que Jesus tem preparado para você na Arábia e em Tarso. Esse é o preparo.
Não importa o que você conhece, o que importa é o que você está preparado por Jesus. Por Jesus em Tarso. E hoje, através desse estudo, ele quer te levar para a Arábia e para Tarso. Dói. Lógico que dói, meu irmão. Lógico que dói. Mas você vai ter grandes surpresas, grandes revelações do próprio Deus. E para quando ele te levantar para a obra que ele tem para a sua vida, ninguém vai te parar. Porque depois disso, ninguém parou o apóstolo Paulo. Não precisou mais de tempo de espera. Ele foi para a obra e fez a obra até o fim da sua vida. E grandes coisas ele fez em nome do Senhor. Escreveu praticamente 70% do Novo Testamento, cara. Deixou para nós. Mas se não fosse o tempo de preparo, eu e você não teríamos hoje praticamente 70% do Novo Testamento. As pessoas estão esperando você. Tem pessoas esperando você e a mim na obra que Deus tem para nós. Mas sem preparo de Deus, Deus não vai enviar. Então, Senhor, ora comigo. Senhor Jesus, nós aprendemos agora, Senhor, que nós precisamos de preparo. Precisamos de preparo para fazer a tua obra, Senhor. Senhor, não importa quanto tempo passaremos em Tarso, não importa quanto tempo passaremos na Arábia, mas passaremos, Senhor, com bom grado, porque queremos aprender diretamente com o Senhor. Queremos aprender diretamente com o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nos ensina, mostra pessoas para nos ensinar através da tua verdade, nos confronta, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa gloriosamente, Senhor, usar as nossas vidas assim que nós estivermos preparados para o teu usar, porque só o Senhor sabe quando estaremos preparados. Só o Senhor sabe quando nos tirará da escuridão, da escuridade, da solidão e nos guiará e nos levará para lugares maiores, Senhor. Então nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor use as nossas vidas. Use, Senhor, conforme Tu queres, para que nós possamos fazer a Tua vontade, assim como foi feita na vida do apóstolo Paulo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. E aí, pessoal, gostaram da aula? Alguém tem alguma pergunta? Vou abrir o espaço rapidinho só para pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula, que queira fazer, que queira falar? Nos comentários, pode subir uma pergunta, alguma coisa que você ficou com dúvida. Não? Gostaram da aula? Foi bênção? Deu para aprender um pouquinho da vida desse grande homem de Deus? Glória ao nome de Jesus. É isso aí, gente. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço por você ter me ouvido, por esse tempo aí. Nós ficamos 1h37, gente. 1h37. Eita, Jesus! Falei que não é uma traca. Mas na próxima segunda-feira a gente vai continuar, tá? Da onde nós paramos, tá? Então eu quero que, se você puder, acompanhe na live ou vá na igreja, na próxima live, né? Se o coronavírus estiver parado, a gente vai fazer na igreja. Se não, a gente vai fazer outra live. Mas acompanhe, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que pessoas estão precisando ouvir o que você ouviu. E tudo que nós ouvimos é para a glória de Deus. Nós vamos compartilhar com outras pessoas. Que nós sejamos igreja. Nesse tempo de isolamento, Deus precisou parar a gente. Deus precisou parar a gente, pessoal. Deus precisou parar para mostrar que nós somos igreja aqui, em casa. E precisamos continuar sendo igreja, levando a palavra para todas as pessoas, tá bom? Então, que Deus o abençoe, que o Senhor Jesus guarde você. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, e que toda ave de rapina que foi usada para tirar essa semente da sua cabeça, essa palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que você fique com essa palavra para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe,
Que o Senhor guarde a sua vida, guarde a sua família. Não saia de casa só saia se for necessário, porque o Senhor guardará as nossas vidas, tá bom? Boa noite, que Deus abençoe. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, gente. Fica com Deus, que a paz do Senhor fique com todos, tá bom? Amém. Deus abençoe.